Olá para você, sejam bem-vindos a mais um Alinhados Podcast. Vamos estar juntinhos nesse sábado gostoso, trazendo sempre aquela informação para você ficar aí, atualizado, acompanhando a gente. Eu estou muito feliz em poder estar junto com você nesse último programa do ano 2023. Foi a nossa chegada aqui no YouTube. O Alinhados traz essa proposta de conhecer não só pessoas, histórias, mas trazer também conhecimento para você. Então, que felicidade de poder compartilhar, começar esse projeto em 2023 e, claro, vibrando positivamente para esse ano que está chegando. E no Alinhados, quando a gente pensou em fazer o programa e trazer para vocês, a gente pensou em trazer algo inovador, fazer com que os nossos convidados tivessem a oportunidade de se conhecer um pouco mais, de saber o que eles poderiam evoluir, ou o que eles deveriam prestar atenção de maneira muito sucinta, porque quando ela faz isso de maneira aprofundada, é autoconhecimento puro. E claro que eu não poderia terminar 2023 sem convidar ela, que é a nossa parceira de todas as semanas aqui do Alinhados Podcast, a numeróloga Joana Oliveira. Que felicidade receber você! Não. Bem-vinda! Obrigada! Não, estou muito feliz, muito honrada, muito agradecida pela confiança, pela parceria. Sim. Fiquei muito feliz com o convite para participar do podcast de cada um ali com aquela pequena contribuição, analisando o mapa individual ali das pessoas, um pouquinho, dando aquele gostinho de numerologia. Mas estou feliz demais e muito, muito grata por estar aqui hoje, trazendo conhecimento, como você disse, para as pessoas. Isso é tão importante. E a gente vai conversar muito, viu? Vai falar sobre esse ano, o que é que esse ano vai trazer aí de 2024. Porque começa um ano, a gente está cheio de expectativas. Vai entender o que é a numerologia, mas antes de tudo isso, eu quero saber e entender quem é Joana, Joana é super jovem, mãe de uma princesa linda. E como é que você conheceu a numerologia? Bom, eu costumo dizer que a numerologia ela se apresentou na minha vida. Eu não estava procurando a numerologia. De repente, ela se apresentou para mim num momento bastante crítico da minha vida em que eu estava justamente precisando de autoconhecimento. Eu só não tinha entendido isso ainda. Uhum. Então, foi um momento de muita redescoberta, de muitos conflitos internos. E, de repente, eu já gostava, sempre fui a amiga que gostava de signos, sempre fui a amiga que gostava de misticismo. Então, quando o pessoal queria tirar uma dúvida sobre isso, era comigo que o pessoal falava, os então amigos. Você já tinha essa familiaridade. Amava, sempre foi um assunto que eu amava. Tudo assim que trazia esse mistério, eu gostava muito. Trazia respostas também, eu gostava muito. Mas eu nunca tinha me aprofundado em nada. Sabia até fazer alguns cálculos, sabe? Mas eu nunca tinha me aprofundado. E aí, um belo dia, eu estava navegando pela internet e vi lá um curso de numerologia. Eu tinha um livro sobre numerologia já. E aí eu vi um curso e eu falei, quer saber, eu vou fazer. Não era profissionalizante, era um curso somente para a gente se autoconhecer, saber fazer nosso mapa. Fiz. Me apaixonei. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas e até que um dia um professor meu, na época um mentor, uma pessoa muito querida minha, falou, Juna, por que você não trabalha com isso? Vai se aprofundar, que você tem aí um dom para isso. Aí eu, cara, será? E aí eu comecei realmente a me especializar, me profissionalizar, me aprofundar e eu não parei nunca mais. Você tinha que idade desde nessa então, época? Isso foi já tinha começado a pandemia, quando eu comecei a me aprofundar, sabe? Então a gente estava naquela coisa do home office, em casa o tempo todo, então eu precisava ocupar minha mente com alguma coisa, e aí eu me aprofundei na numerologia. Já conhecia de antes, mas me aprofundei mesmo. E entreguei o meu primeiro mapa profissionalmente ali no finalzinho de 2020. Olha que sabe? Bacana, Então, assim, foi um despertar, sabe? Primeiramente para mim, lógico, porque a primeira transformação que acontece é com a gente. Sabe? Então, a partir da transformação que a gente vê na nossa vida, que a gente consegue entregar a transformação para a vida do outro. E eu sempre digo para o pessoal, não espere que eu transforme a sua vida, eu não vou fazer isso, não tenho capacidade para isso, apenas Deus e você mesmo. Eu sei que ainda existe muito misticismo, às vezes até preconceito com relação à numerologia. Obviamente que a gente vê muitas outras nomenclaturas e muitas formas de autodescoberta, de autoconhecimento. Aí tem o tarô, tem várias outras maneiras de a gente se autoconhecer ou descobrir destino. Numerologia não é isso, né, Joana? Não, a gente precisa desmistificar um pouquinho isso. E olha, quando eu comecei a trabalhar com a numerologia, e eu
anunciei, eu falei para as pessoas que eu estava trabalhando com isso, o primeiro medo que veio na minha cabeça foi do preconceito. Acredito. Confesso. Por quê? Porque eu fui chamada de muitas coisas. As pessoas me nomearam de muitas coisas. Ah, agora você vai... Você é bruxa. Primeira coisa que eu escutei. Agora temos uma amiga bruxa. Então, assim, apesar disso não me incomodar tanto, sim. mas eu ficava pensando, nossa vida, as pessoas, elas não vão me levar a sério. E ficavam muito eu me encontrava com uns amigos numa mesa, uns colegas, ou até com pessoas desconhecidas, me encontrava com as pessoas, elas faziam, faz umas continhas aí pra mim. E aí eu fui percebendo que eu precisava educar as pessoas, sabe? E aí o meu perfil do Instagram se tornou muito essa coisa da educação, de mostrar para as pessoas o que é a numerologia, sabe? Então, tem uma abordagem muito nesse sentido, de orientar, claro, de trazer o conhecimento, mas também de educar, para que também haja um respeito. Eu tenho minha astróloga, eu tenho taróloga, eu tenho meu psicoterapeuta também. Todas essas ferramentas de autoconhecimento, elas têm a sua função e a sua importância. Então, o profissional numerólogo, ele também precisa ter esse respeito, ter essa validação do seu trabalho. E é um trabalho muito bacana, assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o que eu faço. Então, mas a gente precisa ter esse cuidado, sabe? De olhar para a profissão do outro e ter esse respeito, esse cuidado. E a numerologia, ela não trabalha com adivinhação, a numerologia, ela não tem o intuito de promover nada que seja místico, porque não é misticismo, é uma ciência mesmo, a gente trabalha isso com estudo, é muito estudo, e é uma ciência milenar, que veio de Pitágoras, né? Tanto que é numerologia pitagórica, que foi desenvolvida por ele. Então, a gente tem realmente um aporte aí científico muito fortalecido com relação à numerologia hoje em dia. Por que você acha que tem essa mistura? Porque tem outros tipos de numerologia também? Sim. A gente tem as duas principais, que são as mais conhecidas, que é a numerologia pitagórica e a numerologia cabalística. No final das contas, as duas são pitagóricas, porque as duas foram desenvolvidas lá atrás, 500 anos antes de Cristo, ali por Pitágoras. Fato, tá certo? Mas existem as vertentes por onde essas numerologias vão transitando e o que é que elas utilizam de informação das pessoas, qual é a finalidade delas. Na numerologia pitagórica, que é a que eu trabalho, a gente é mais realístico, a gente trabalha mais com o aqui e com o agora, com a vida presente e com a sua vida presente. Essa vida aqui. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem nessa vida. Já na numerologia cabalística, trabalha-se com karmas. O cálculo ele é feito um pouquinho diferente, a tabela é um pouquinho diferente, então tem algumas diferenças, mas as duas são ferramentas de autoconhecimento igualmente importantes, interessantes, mas aí cada profissional vai se identificar com uma. Eu me identifiquei mais com a pitagórica. Que legal. Quando você falou que tomou esse conhecimento da numerologia, você disse que estava num momento crítico da sua vida. O que é que mudou, né? O que é que eu comecei a identificar nessa ciência de estudar os números que me regem ali e que fizeram a diferença naquele momento? Que isso pode servir para você que está em casa, por exemplo, e de repente está passando por uma situação difícil e diz assim, que caminho eu vou tomar agora? Como é que a numerologia pode me ajudar? É verdade. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora a autoria, mas essa frase, ela diz o seguinte: evolua de tal maneira que as pessoas vão precisar te conhecer de novo. Essa frase, ela é muito forte para mim. Ela, assim, ela faz muito sentido para a minha vida, porque eu vim num processo de descrença e, assim, de quase tudo, tá bom? De quase perca da fé. Absolutamente. Então, eu me resgatei. Por meio da espiritualidade que é oferecida pela numerologia e por outras ferramentas, por meio da busca interna. Então, eu olhei para mim e falei, cara, eu não posso continuar do jeito que eu tô, nessa situação emocional, espiritual, eu preciso me reconectar comigo mesma. Então, é muito difícil alguém procurar uma ferramenta de autoconhecimento se a vida estiver perfeita. Normalmente ela vai buscar... Apesar de não existir vida perfeita, mas tá tudo caminhando, tá tudo ótimo, ninguém vai procurar. As pessoas, elas vão procurar uma ferramenta de auxílio, de orientação, enfim, se elas estiverem passando por alguma questão, independente de qual seja a área da vida financeira, profissional, afetiva, amorosa, familiar, espiritual. Então, as pessoas, elas vão procurar se elas tiverem alguma questão. Naquele momento, a minha questão era emocional e espiritual. Então, eu foquei nisso. E aí, eu descobri que dentro do meu mapa, um dos números mais importantes era o número da espiritualidade.
que justamente justifica o fato de eu ter migrado para a numerologia, vindo trabalhar com a numerologia, ter tido esse interesse tão grande de me aprofundar, porque é o 7, o número do aprofundamento, ele é um número bastante místico, apesar de não gostar tanto dessa palavra, mas ele é um número que ele é citado mais de 300 vezes na Bíblia, o número 7. Então, assim, ele é um número realmente que tem uma força espiritual muito grande. Eu costumo dividir a tabela numerológica, que vai de 1 a 9, em três partes. De 1 a 3, de 4 até o 6, 4, 5, 6, e 7, 8, 9. 7, 8 e 9, eles estão aqui no topo de uma pirâmide de espiritualidade elevadíssima. Quer dizer, seria a parte mais evoluída do ser humano. Ou que vai precisar se evoluir, que era meu caso. Então, eu precisava me apegar a isso. E eu escutei esses dias uma pessoa muito próxima de mim falando assim, Joana, é nítido, é notável a tua evolução espiritual, o teu salto quântico. Isso me pegou. Eu falei, cara, realmente, a forma de falar mais serena, é uma pessoa que não é mais do embate, como era antes. É uma pessoa mais resolutiva, sabe? Então, é extraordinário, assim, quando você realmente se propõe a abraçar quem você é, aí a coisa flui na vida de qualquer um. Vamos lá. Quando alguém, e você já falou muito bem nisso, né? Quando alguém está precisando entender mais sobre uma parte da sua vida, como você bem colocou, espiritual, de relacionamento, de trabalho, e ela busca a numerologia, né? A gente já tem tido alguns experimentos aqui de quem já esteve com a gente, dizer, Joana sempre pede, Aline, pede o nome do nascimento e a data, mês e ano, né, dessa pessoa. Por que esses números são importantes para a numerologia? A nossa assinatura para o universo ao nascer é o nosso nome e a nossa data de nascimento. Não tem como. Quando a gente nasce, a gente assina para o universo isso. Isso é na numerologia, assim como na astrologia, é uma foto do universo, né, de como estavam os astros organizados quando você nasceu. Então, cada ciência vai ter ali as suas ferramentas, né? No caso da numerologia, eu uso o nome completo de nascimento e a data de nascimento. Desses dois dados, eu consigo extrair no mínimo 14 números, tá? Porque a gente vai fazer uma decodificação de todo o nome da pessoa, a gente vai fazer alguns cálculos ali básicos, muito simples, onde eu vou chegar nos resultados muito importantes, e a data de nascimento da pessoa é como se fosse uma trilha, um guia que vai nortear a vida da pessoa do nascimento até o último dia de vida, que a gente não sabe quando é. Sim. Mas a gente tem as fases da vida, né? Então, por exemplo, a gente tem os ciclos de vida, que são os ciclos longos. Então, eu tenho ali o ciclo formativo, que é o primeiro momento de vida, até 27 anos. Eu tenho o ciclo produtivo, que inclusive é o mais importante da vida da gente, que é o de maior produção da nossa vida, que é de 28 até 57 anos, mais ou menos, 56 anos. E dos 57 em diante, que é a nossa fase de colheita, que é quando a gente já vivenciou ali, já construiu um aporte de experiências grandes na nossa vida e vai colher. Então, assim, é um trajeto. O mapa, na verdade, ele é um grande guia para a vida, sabe? Então, ele orienta a gente. Quem se propuser, se dispuser, na verdade, a abraçar seu mapa e viver de acordo com ele, a vida vai andar. E não significa que a vida não vai ter problema, não. Muito pelo contrário. Só que a forma como você vai lidar com os problemas é que vai mudar. Tem alguma coisa que o mapa apresenta e que pode surpreender muito você? Ou você já talvez tenha esse conhecimento e você não aceite quando você olha, você diz, é isso mesmo? Olha, porque eu acho... muita gente se autoconhece aqui, diz assim, nossa, ela me leu, eu sou assim mesmo. E eles se surpreendem. Eu, antes de iniciar qualquer leitura, eu digo, olha, não espera que eu adivinhe tua vida, não, mas podem rolar umas surpresas por aqui, pelo simples fato de a gente nunca ter se visto e eu conhecer talvez você melhor do que você mesma, entendeu? Isso é surpreendente. Então, isso surpreende as pessoas, não tem como, sabe? Então, o pessoal fala assim, Joana, meu Deus, eu tenho até medo de cruzar contigo na rua, porque tu me conhece mais do que eu mesma. Então, é muito comum isso acontecer. Mas eu sempre digo, olha, aqui existe ética profissional, ninguém vai saber nada que aconteceu aqui. Então, fica tranquila, jamais vamos abordar publicamente, mas estamos aqui juntos. Se você precisar de qualquer coisa, me fala. Então, é muito por esse caminho, sabe? Imagino. O mapa, ele deve ser feito de quanto em quanto tempo, né? Porque se você tem, na verdade,
ciclos ali que você já coloca, mas você tem que renovar, porque o seu ano pessoal é seu ano pessoal. Sim. Né? Ele sempre vai ter novas coisas a ser apresentadas. Sim, o ano pessoal, ele é o único ciclo que tem movimento constante, tá certo? Que é o ciclo curto. Então, a cada 12 meses, a gente tem um movimento constante ali do ano pessoal. Existem outros números menores, por exemplo, cada mês tem uma energia, cada dia tem uma energia. Mas, falando em termos mais amplos, né, o ano pessoal teria esse movimento de mudança, os trimestres também. A pessoa, ela precisa fazer o mapa numerológico uma vez na vida. Uma vez na vida. Se ela nunca mais quiser fazer o mapa, aquele mapa que ela leu uma vez, serve para ela sua leva vida para a inteira. vida inteira, tá? Claro que eu sempre recomendo que haja uma atualização desse mapa anualmente para a gente justamente fazer essa análise do seu momento presente, que é o ano pessoal. Então, quando a gente entende qual é o momento que a gente está no ano pessoal, eu estou no ano de iniciar projetos novos. Poxa, então eu vou conseguir concentrar, direcionar os meus esforços para aquilo. Eu estou no ano de ficar mais quietinha, mais reclusa, estudar, me voltar mais para o meu autoconhecimento. Aí eu vou direcionar. Porque quando a pessoa ela não sabe em que momento ela está, ela se sente muitas vezes perdida. Fala, meu Deus, o que é que eu faço, meu Deus? Vou começar o ano, energia nova, ano novo, mas continua tudo igual, porque eu não sei um direcionamento. Isso é muito comum, né? Para muita gente agora. Ano novo, vida nova. Só que daqui começa janeiro com aquela energia. Fevereiro já começa a regredir um pouquinho, março, pronto, acabou. Não lembro nem mais o que eu tinha pensado que eu queria fazer em janeiro, porque não tem direcionamento, planejamento. E aí a gente vê muito, né? Pessoas que vão abrir empresas, situações que mudam, né? Uma separação, uma perda de emprego, enfim, qualquer coisa que aconteceu e que meio que balançou ali a vida, que talvez estivesse estagnada, estivesse na zona de conforto. Normalmente leva alguém a dizer, vamos ver qual é o passo, né? O próximo passo. O que é que eu devo fazer para me realinhar com o meu propósito, enfim, isso é importante. Demais. Eu já tive casos de clientes que mudaram, acho que se ela assistir, ela vai lembrar. Ela vai saber que você está falando. Que foi um caso dela. muito pontual. Ela mudou a data de casamento dela para alinhar com a numerologia. E foi assim, perfeito. Por quê? Por que a gente fez? Só exemplificando para quem está aqui assistindo entender. Ela estava no momento da vida de iniciar novos ciclos, especialmente profissionais. Era para ela focar na vida dela profissional. Era um momento de início. Ótimo. Ela iria iniciar também uma vida nova a 2. Ótimo. Mas naquele momento a vida profissional dela pedia uma atenção especial. E depois ela veio me dizer, Joana, foi a melhor escolha que eu fiz. Porque naquele momento, se eu tivesse casado, eu teria misturado as coisas, bagunçado uma coisa que não precisava ter sido bagunçada. Então eu consegui dar um time para poder organizar minha vida profissional. Quando acabou, ela casou. Que ela casou justamente num ano de parceria. Foi a orientação que eu tinha dado para ela. Então, assim, quando eu dou essa orientação e o cliente está disponível para abraçá-la, é uma coisa extraordinária. Então, isso serve para tudo, tá? Então, Joana, tô com um casamento meio abalado. A gente sempre, não é que a pessoa vai dizer, olha, separa. Não, de jeito nenhum. Eu tenho ingerência sobre isso. Mas eu vou orientar naquele momento qual é o melhor direcionamento a seguir, né? Qual é a melhor energia? O que é que vai estar no fluxo de energia? O que é que eu tenho que esperar daquele momento? E às vezes, as pessoas elas estão numa coisa de querer resolver, mas elas precisam justamente da paciência, da calma, de exercer essa coisa de ouvir mais e falar menos. Que é um precisa ouvir, um exercício diário, constante. Então, essa orientação. Então, tem gente que chora na leitura do mapa, tem gente que morre de rir. Então, assim, é uma experiência deliciosa de viver, sabe? Então, tem gente que fica muito assustada, assim, fala, Deus do céu, não é possível. E aí, no final, a gente consegue chegar em resultados extraordinários. Gente do céu. 2020, eu tive o grato prazer de ter o meu mapa numerológico feito pela Joana. E assim, é incrível, gente, é incrível. Como aqueles ciclos, né, como você disse, que é o da vida inteira, eles vão se perpetuando, vão se confirmando, é incrível. É verdade. E assim, a gente não se conhecia. Não. A gente tinha tido um breve contato, um primeiro contato, e foi muito bom, foi muito gostoso, assim, ter aquele momento. E é sempre assim, é muito bom. Claro que, eventualmente, uma situação ou outra, às vezes a disponibilidade, eu sempre bato muito nessa tecla.
Às vezes a pessoa vem fazer o mapa, quer muito, mas ela não está disponível para fazer. E aí dá um embatezinho, a pessoa fica, não, será? Fica com muitas questões. Mas eu reforço, eu abro para essa pessoa outra oportunidade de vir conversar comigo em um outro momento, sabe? Mas é muito bacana. É muito bacana a gente estar disponível para viver o autoconhecimento. Tem muita gente que foge do autoconhecimento por medo, né? E é preciso coragem para mergulhar dentro de nós mesmos, porque nem sempre o que a gente vai encontrar em nós mesmos é algo agradável inicialmente. Verdade. Mas quando a gente aprende e entende que nós somos um projeto divino, não tem como a gente negar isso que a gente é. E nós somos a melhor coisa que poderia estar aqui. A gente muitas vezes só precisa se apropriar do que a gente tem de melhor. Até porque os números, eles têm energias positivas, as luzes, Sim. e eles têm energias negativas, que são as sombras. Todo como ser humano tem. Nós estamos no mundo, no universo dual, então nós temos que administrar ali aquelas sombras e nos apropriarmos das potências da gente, das nossas luzes, porque é por meio das nossas luzes que a gente evolui, né? E volta para aquele lugar de luz de onde a gente veio. Ô, Joana, a gente vê muitas vezes as pessoas acrescentarem uma letra no número, acrescentar uma letra no número da casa para mudar a energia ou trazer transformação. Isso é possível? É necessário para a gente entender? Não existe apenas numerologia do ser humano, tá? Tem gente que faz numerologia de pet, tá? Então, assim, quem tiver tanto amor, assim, tanto apeguinho ao pet, pode fazer a numerologia dele. E souber os dados certinhos, pode fazer também. Mas existe numerologia da casa, existe numerologia empresarial. Então, sim, é possível a gente fazer ajustes. Quando uma pessoa chega pra mim, como já aconteceu algumas vezes, Joana, eu queria mudar meu nome porque eu não gosto do meu nome. Eu falo para ela, não tem mudança de nome. Peraí, não tem mudança de nome. O seu nome é seu, ele é um presente de Deus para você, a sua assinatura para o mundo. Aceite-o e pronto. É isso, tá certo? E vá viver o que tem de melhor nesse seu nome, nessa composição. Mas se você tem o nome de uma empresa, se você tem um nome profissional, isso sim pode ser achado uma assinatura. E quando a gente fala de casa, toda casa tem uma energia, tá? O número de cada casa tem uma energia. Casa 1 tem uma energia, 2, casa 10, casa 25, cada uma vai ter uma energia, tá certo? Só que assim, a gente tem que lembrar que a casa somos nós. Isso. É quem mora na casa. Então, quem é que tem que estar alinhado? É quem mora nessa casa. Tá, Joana? É uma casa para moradia, residencial. O que é que você quer nessa casa? Você quer morar sozinha? Você é uma pessoa mais individualista, não quero ficar sozinha na minha casa. Ótimo. Tem números que combinam com essa individualidade. Ah, não, eu quero uma casa com família, casar, filhos. Tem um número para essa casa. Tá, Joana, mas eu quero isso, o número não bateu. O que é que eu faço? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Casa 6 é a casa da família. Tá? Como é que eu vou saber que é uma casa 6? Soma todos os números que tiver na tua casa, na porta da casa, tá certo? Na porta lá do prédio, do apartamento, na verdade. Sempre é o número que tá na porta ou ao lado dela. Soma aqueles números, reduzindo, né, até um número entre 1 e 9. Tem letra, o que é que eu faço? Vai ter que decodificar a letra e saber qual é a energia daquela letra. Mas vamos supor que a gente fez um somatório ali, é uma casa de família, tudo com filhos e deu 7. E aquela pessoa que é uma energia de família, quer ter muitos filhos, o ideal é que a gente tenha uma casa 6. É o ideal. Para o fluxo energético de família tá direcionado naquela casa. Claro que a energia dos donos tem que ser analisada também, tá bom? Mas, de forma simplificada, a casa ideal seria uma casa 6. O que é que a gente pode fazer? Sim, eu recomendo que as pessoas coloquem uma letrinha ao lado para complementar, pequenininha, não vai mudar endereço, precisa na CELP, nada disso. Coloca uma letrinha somente para a gente atrair para essa casa essa frequência vibracional. Minha gente, nós somos frequência, nós somos energia. Tudo emite algum nível de energia. O número da nossa casa também. Então, que é o ambiente que a gente passa uma boa parte da nossa vida. Então, tem como a gente fazer esse ajuste. Assim como também para os espaços profissionais. Então, se você, sei lá, tem um salão de cabeleireiro, qual número combina mais? 3 ou 6. De preferência o 3. O 3 ele é mais voltado para beleza. Então, vamos procurar ordenar isso daí para combinar com esse 3. Então, é possível fazer sim. Que interessante, né? O quanto você pode ajustar e melhorar o fluxo daquela energia para trazer bons resultados. Com né? certeza. E se a gente alinha o número da casa, do estabelecimento comercial com a energia do dono, de quem está ali, é o match perfeito. Olha só, gente, tá vendo que a numerologia é muito, muito mais do que você imagina? Vamos lá. Falando agora, né, da questão do mapa ainda,
quando você faz um mapa, esse mapa serve para a vida inteira, mas você vai atualizando anualmente, né? Porque o ano vai mudando, os números vão mudando e você deve se atualizar. É importante que a gente faça em que período do ano? Depois do aniversário? De preferência, pouco antes do aniversário, bem pertinho do aniversário, ali no mês, ou um pouco depois. Então, sempre nessa atmosfera próxima do aniversário. Tem gente que faz 2 meses antes do aniversário, 3 meses, tem gente que faz no mês, tem gente que faz um mês depois, um pouquinho depois, não tem problema, tá certo? O que importa é que a gente consiga fazer uma leitura do ano para orientar essa pessoa o quanto antes, tá? Mas então não precisa fazer um ano antes, não. O ano da gente sempre começa na data do nosso aniversário. Sempre. Tem a virada do Réveillon, dia 1º de dezembro, não é a virada do ano, não é o ano novo de todo mundo, de jeito nenhum, só de quem nasceu ali na virada do ano. Mas cada um de nós inicia o nosso ano pessoal numa determinada, na data do nosso aniversário, na data determinada ali pelo nosso nascimento. Olha que interessante, gente. Então, quem fez aniversário? Eu fiz em 12 de outubro. Já começou 2024? Já começou. A tua energia principal de 2024 já começou lá em outubro. E a gente costuma sentir a energia do nosso novo ano 3 meses antes. Bem pouquinho, de leve, 3 meses antes, 2 meses antes um pouquinho mais intensa, 1 mês antes mais intensa, quando vira, aí a gente se apropria do nosso ano pessoal, de fato. Então, é muito legal, assim, quando a gente tem o conhecimento do nosso mapa. Até porque tem anos que são mais favoráveis, mais fáceis da gente lidar, mais combinativos com o nosso ano. Tem anos que são mais desafiadores, por isso que é importante a gente saber. Muito bacana. Vamos falar de 2023. Tá. Tem sido um ano muito desafiador, de muitas transformações, de muitos aspectos. Que número regeu 2023? 2023. Como saber a energia do ano? É só a gente somar os dígitos do ano. Então, 2 mais 2 mais 3, a gente resultou em 7. O 7, lembra de lá quando eu falei da espiritualidade? Ele está no topo junto com o 8 e com o 9. E eles são sempre cíclicos. Então, eu estou no ano 7, depois eu venho para o 8, depois eu venho para o 9, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, a gente em 2023 ainda está sob a energia do 7. Lembrando que a energia do ano seguinte já começa a reverberar um pouquinho antes. Tá? Então, a gente está na energia do 7, que é um número intenso. É um número de movimento. Então, movimentos, lembrando que quando a gente fala de ano universal, a gente fala a nível de universo. Então, todos nós, tudo, natureza, política, pessoa, tudo está sob essa energia do 7. E cada um de nós, individualmente, temos a nossa energia. Quando a gente fala de 7, a gente fala de conhecimento, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de aprofundamento. Então, nada que é raso é interessante no ano 7. Nos gera interesse. A gente quer tudo que é profundo. Então, a gente percebe que houve muita oscilação de emoções. O 7, ele é assim, ó. É um sobe e desce de emoções grandiosíssimo. Então, quem está em ano pessoal 7 sentiu ainda mais a energia do 7, porque é uma duplicidade, né? O universo no 7 e você no 7 também. Então, as emoções estão, assim, bastante à flor da pele, mas a gente está querendo entender. A gente está buscando respostas. Então, a gente está ali numa busca de clareza mental, espiritual muito grande. E tem uma coisa que eu sempre digo para o 7. Quem entrar no ano 7 e sair de um ano 7 igual, não viveu esse ano 7. Não é possível, porque você nunca vai sair igual de um ano 7. O ano 7 ele é um ano transformador. Então, ele é um ano de muitas vivências transformadoras, sabe? De você realmente, assim, ter uma busca muito grande por compreender as coisas. Então, ele é um ano realmente de muita intensidade. Eu tô rindo, gente. Eu tô rindo porque esse ano pra mim foi exatamente isso. Não, e olha o mundo. Olha o mundo. Que transformação, que salto, assim. Pois é. Então, assim, muita gente pensa, meu Deus do céu, então, Joana, vai ser um ano apocalíptico. Não, calma, não. Ele pode trazer muitas coisas boas. Sim. Porque a gente vai querer realmente se aprofundar, se especializar. É um ano bacana. Eu digo que o 7 é o número do estudante, porque ele é um número de estudo mesmo, em todos os sentidos. Então, é pra gente realmente buscar aquilo que realmente faz sentido pra nossa vida. E o que não fizer não vai, não sair deve do superficial, né? Sair da superficialidade, porque não agrega em nada na nossa vida. A gente vai sentir essa necessidade. E quem persistir
em continuar na mesmice, do mesmo jeito, vai perceber que vai ficar para trás. Vai perceber que a vida ela não vai dar saltos como ela poderia dar. Isso, entende? Então, vai faltar alguma coisa ali. E a gente vê que o mundo, ele deu uma mexida, ele tá meio conturbado, meio problemático, tá certo? As pessoas não estão conseguindo se entender, sabe? Mas eu acho que 2024 vai trazer alguns alívios pra gente e vamos falar sobre ele também. Pois é. Gente, que bacana, né? A gente poder experimentar essa vivência antes mesmo de falar de 2024, que a gente quer, obviamente, aprofundar. Como a gente falou, a gente traz aqui sempre os nossos convidados. E aí, quando eu desafiei, olha aí, hein? Desafiei, Joana, vem cá. A gente tem uma tarefa para você. Será que você vai topar? Olha, cada convidado que vai vir, a gente quer que você faça aí uma pequena leitura dos números dessa pessoa. E ela foi super assim, não, vamos. A gente vai sim fazer. E é tão engraçado, Joana, as reações né, que acontecem aqui no estúdio toda semana, dizendo, nossa, agora eu tenho que fazer meu mapa, porque é incrível o que ela falou, mesmo sem ela me conhecer. Só sabendo minha data de nascimento e o meu nome. Incrível. E aí a gente vai colocar essas reações para você ver. Vamos ver aqui. E o que você achou? Parecia que ela tinha escutado toda a conversa. A história do ajudar, de ser muito família. Eu queria fazer uma pergunta. E o que você achou? Falou? Ela falou tudo, essa mulher. Manda o contato dela pra mim. Fazer um mapa numerológico. Tudo verdade. É sério. Demais. E aí? O que você... Presa e ter liberdade, eu disse assim, você não viver presa e ter liberdade, eu disse assim, peraí, ela falou da Lili mesmo. Patroa sabe muito bem disso. Do jeitinho que você gosta, certinho, mas sem perfeccionismo. Igual, que interessante. Sério. Aí todo mundo diz assim, será que ela não sabia mesmo sobre mim? Não é verdade? Exatamente. Então, é incrível. Para mim, é uma das partes de maior satisfação da leitura do mapa, né? Depois dos resultados que as pessoas têm, de escutar os feedbacks, que os feedbacks nem sempre vêm de imediato, não. O feedback, às vezes, demora 1 ano, 2 anos para vir. E veja, Ana, vem cá que eu quero conversar contigo. Tu lembra quando tu me dissesse isso, aquilo, outro lá? Então, aconteceu. Não estava prevendo nada. Ela entrou no flow. Ela entrou no fluxo do mapa dela e viu a coisa acontecer. Eu recebi um feedback essa semana que eu fiquei bem... Meu Deus, calma. Que foi realmente uma concretização de um desejo muito grande de uma pessoa que ela saiu de um caos quase que absoluto. E ela agora viu a vida, está em visto nesse último 1 ano e meio a vida dela se transformar. Era uma pessoa que estava prestes a desistir do que ela se propôs a fazer. E ela veio até mim. E, assim, é algo realmente que é transformador, né? E você lidar com a vida humana, você lidar com pessoas, com o sentimento dessas pessoas, com as realizações, com as conquistas, é algo muito intenso, é muito sério. A gente tem que ter muita responsabilidade. É verdade. Mas traz uma satisfação imensa. Quando você fala das coisas boas, o lado positivo é maravilhoso, né? Que você realmente... Mas quando você pega ali, né? Pisa no calo da pessoa que diz assim, olha, você tem que deixar de ser perfeccionista, hein? Porque isso vai, de alguma maneira, trazer algum tipo de complicação para a sua vida. Ou você tem que evoluir mais espiritualmente, buscar essa espiritualidade. Quando você dá essas lições e a pessoa se propõe realmente a se autoavaliar, deve ser incrível a transformação. Eu chego e falo assim, por quê? Por que esse rancor? Sim. Por que não perdoar? Mas essa pessoa fez isso. Eu tô falando de você, vamos falar sobre você. Então, assim, as pessoas dão aquela respirada fundo, sentem aquela raiva, aquela chateação, depois elas percebem que realmente fazia sentido, merecia aquele cuidado, aquela atenção, não era o que elas queriam ouvir, mas era o que elas precisavam ouvir. E, às vezes, a gente mexe com a profissão da pessoa, a pessoa, eu queria fazer isso, eu queria transitar por esse caminho aqui profissional. Não vá. Não vá porque não está alinhado com o que você quer. Você pode até trabalhar com isso, mas por esse outro caminho. Mas eu gosto disso. Certo, mas não combina com você. Você está negando isso. Então, assim, é difícil. Às vezes rola um embatezinho ali, um convencimento. Presta atenção, entenda. Mas geralmente, na grandiosíssima maioria das vezes, as pessoas elas aceitam e elas percebem como valeu.
como foi interessante. Então, assim, não vou falar só o que a pessoa quer ouvir. Lógico que não tem teria como. sentido, né? E eu vou focar sempre no positivo, no sentido de que, assim, de você se apropriar das suas forças, das suas potências. Meu intuito é esse. Então, às vezes, pra gente se apropriar das nossas forças, a gente tem que tocar na fraqueza da gente, pra gente poder tirar ela de jogo, pra deixar a nossa força se manifestar. Olha que interessante isso. Quem mais procura fazer mapa numerológico, homem ou mulheres? Disparadamente mulher. Disparadamente mulher. Mas eu me surpreendo com muitos perfis de homens que vêm, que botam na caixinha de perguntas no Instagram, sabe? Gera uma curiosidade ali. Gera. E eu já recebi as caixinhas e perguntas do tipo assim, meu namorado tá perguntando, meu marido queria saber, não é pra mim não, e às vezes chega até no direct mesmo, pessoal, meu marido queria saber, ele pode fazer. Então, existe um pouco também, eu acho que até de preconceito do homem falar assim, não, acho que eu não preciso disso e tal, mas tá se quebrando, Aline, eu tenho percebido uma quebra, uma desmistificação, e isso é muito bom, sabe? Porque o autoconhecimento, ele não é pra mulher, ele é pra todo mundo. É pra todo mundo. Todo mundo merece viver o autoconhecimento. Eu não digo nunca que as pessoas têm que fazer mapa, elas merecem viver essa experiência. Porque assim, levanta a mão aí quem não tem um problema, um defeito, ou uma você questão percebe, mal resolvida. Sim, que diz assim, epa, eu preciso evoluir nesse aspecto, porque não tá bacana, não tá me trazendo bons resultados. E aí, quando você se propõe a entender por que isso acontece, por que isso é uma repetição, porque eu sempre esbarro nisso aqui, tem um propósito ali, tem um porquê. E os seus números, que eu digo sempre, somos regidos por números, eu sempre falo quando eu recebo alguém aqui. Então, os números vão te direcionar, né? Totalmente. E acontece muitas vezes, do pessoal em consulta, quando acaba a consulta, eu falo, por que você não procura uma terapia nesse sentido? Isso vai te ajudar tanto, vai trazer uma clareza. Então, rola uma orientação para essa pessoa também procurar algumas ferramentas que vão ajudar também elas em outro sentido. E eu digo sempre também que a numerologia é um processo, muitas vezes, inicial de autoconhecimento. Você faz o teu mapa numerológico ali e você tem o primeiro estalo mental de, caramba, é isso. Então, é um despertar ali inicial. E aí, a partir daí, você vai. E muitas vezes já aconteceu apesar do mapa ser feito uma vez na vida, o pessoal querer que eu fale de novo. Lê de novo meu mapa pra mim. Sim, aí você tocou num ponto interessante, porque ela entrega o mapa, gente, tudo escrito, detalhado, tudo organizado, com cores, com números, é incrível. Mas ela faz o áudio, um compilado de áudio, explicando detalhadamente, para que não tem como você não entender. Não tem. E não você sou pode eu que vou revisitar, interpretar, né? E isso você pode revisitar. Eu falo pro pessoal, no mapa começa quando ele termina. Quando termina a sua leitura, que começa seu mapa. Então, revisite o seu mapa. Quem tem parte escrita, leia seu mapa. Tá com áudio ali, escuta teu mapa de cada 3 meses para você se alinhar com os teus trimestres pessoais e teu ano pessoal, para lembrar. A memória da gente é muito curta. É, verdade. Entendeu? Então, vai lembrando. Será que não é um trimestre bacana para eu iniciar um processo, fazer uma mudança? Enfim, continuar um projeto. É sobre isso. Que bacana. Gente, eu tô amando. Eu tenho certeza que vocês também, porque a gente está entendendo um pouco mais sobre essa questão da numerologia, de como ela pode ajudar muito a gente a se autoconhecer mesmo. Totalmente. Numerologia é autoconhecimento. Olha que bacana. Hoje, mudou alguma maneira de ver o mapa ou de fazer o mapa? Porque a gente vai evoluindo, né? Tem uma modernidade aí. Sim. Quando você começou lá em 2020... 20 profissionalmente. Nesses 3 anos, 4 anos, o que é que mudou, né? O que é que foi mais aprofundado? Vocês precisam se reciclar a cada ano? Como é que funciona? Com certeza. Quando a gente trabalha com mentes humanas, né, com desenvolvimento de pessoas, isso está sempre em evolução, é constante, tá? As técnicas de mapa, elas não mudam, elas são sempre ali as mesmas técnicas de cálculo, mas a interpretação, ela evolui. Ela melhora, até porque a experiência de vivência, eu digo sempre que eu sou minha principal cobaia. Eu me autoanaliso o tempo todo, vejo como é que está meu ano, o que é que está progredindo, o que é que eventualmente estou falhando e que eu preciso mudar, porque isso me traz vivência, né? Me traz experiência, as minhas vivências me trazem experiência. Então, as pessoas, elas vão evoluindo, vão melhorando e isso sim vai se ajustando. Existem grupos
né, de numerólogos profissionais, em que a gente está sempre trocando ideias, que a gente está sempre trazendo questões, causas, casos de clientes. Então, assim, a gente vai ali tendo trocas bacanas e isso vai fazendo a gente evoluir o tempo todo para a gente poder oferecer para o pessoal que vem conversar com a gente justamente o melhor, sabe? Então, é um processo de evolução constante. A base, ela se mantém, mas a interpretação, ela evolui sempre. Pois é, você falou sobre 2024, vai ser um ano de 8. Então, a gente teve 23, né? 2023 que foi um 7. Agora, a gente vai entrar em 2024, que é um ano 8. Espiritualidade, ó, na veia, tá? Então, a gente tá subindo na escala da espiritualidade. Mais ainda, estamos no processo. Porém, diferente da energia do 7, que é uma energia, digamos que mais densa no sentido de busca por autoconhecimento, a gente aqui no 8 já buscou. A gente já buscou. A gente vai colher os frutos. Agora é a hora da colheita. Chegou a hora da realização, da concretização. Pra quem plantou, né? Pra quem plantou. E quem não plantou? Eita, poxa, e aí? O que é que a gente faz? E agora? E agora? Quem não plantou vai ter que correr atrás do preju, tá? E a gente precisa... Acabou aquela historinha da gente não acreditar em espiritualidade, da gente desconsiderar que nós somos seres em constante evolução, não apenas física, mas espiritual, quântica. A gente precisa se apropriar disso de uma vez por todas. Acabou essa historinha de eu não acredito, tudo bem, tá. Vai viver lá com as tuas faltas de crença. Mas é um fato. A gente não está trabalhando mais com achismos. São questões fatalísticas, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de 8, a gente fala de poder. O 8 ele é o número do poder. E acredite, tem pessoas que pagam cara para ter 8 no mapa. Porque elas querem ali movimentar aquele nome profissional, aquele nome empresarial, aquele número de alguma coisa ali que ela deseja para o 8. Por quê? Porque o 8 ele traz essa coisa do poder. Massa. Mas junto com o poder vem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito forte, que às vezes as pessoas não dão conta desse poder, tá? Então, é um número em que muitos movimentos importantes vão acontecer agora fora. Os movimentos internos aconteceram em 2023, ou pelo menos deveriam ter acontecido. Agora o movimento é fora. E as realizações, as concretizações, elas vão começar a acontecer agora. Além disso, o 8, ele é o número da verdade. Ele é o número da justiça, da honestidade. Então, quanto que nós estamos nos permitindo sermos honestos, verdadeiros, não apenas fora, mas com a gente mesmo? O quanto que a gente tem praticado o auto-engano? Chega, acabou. Não dá mais pra gente ficar se enganando e não buscando as coisas que a gente precisa buscar. É hora de evoluir. A gente precisa se permitir crescer, quebrar crenças. As vendas dos olhos da gente já foram retiradas, agora a gente precisa enxergar. Então o 8 ele traz esse movimento de olhar, de ver a coisa acontecer, sabe? De enxergar a verdade nua e crua, doa ou não. Ela vai se apresentar para você e você vai precisar se apropriar dela, tá? Lembrando que essa é energia universal. O mundo vai estar nessa energia. A gente vê muita resolução para o ano de 2024, sabe? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, e assim, é uma coisa que eu não gosto de ser, nunca, é fatalista, no sentido de dizer, vai acontecer isso. Não, minha gente, nós não temos gerência sobre isso, não tem como, não sou sensitiva, não estou aqui para adivinhar nada que vai acontecer. Mas, vamos parar para pensar numerologicamente, pensem comigo. O 8, ele é o 4 duas vezes, tá? Então, ele é uma duplicidade de 4, dá o 8. 2020 foi um ano 4. Então, em 2020, como é que foi o ano da gente? Não foi um ano fácil. Foi um ano que estourou uma pandemia mundial, a gente fez isolamento, então a gente percebeu o quanto a gente tem uma estrutura emocional, a gente tem uma estrutura física, saúde e especialmente uma estrutura mental, de espiritualidade fortalecida, foi o que sustentou a gente. Então, assim, pensa nisso duplicado. Calma, eu não estou dizendo que vai ter uma nova pandemia, não é isso. Entendam. Mas se a gente conseguiu ao longo desses últimos anos, 4 anos, se preparar e evoluir enquanto pessoas, o que chegar agora não vai derrubar a gente, não. A gente está preparado para viver esse momento. Quem tiver em ano pessoal 8, vai sentir essa energia mais forte. Meus clientes de ano 8, que eu li recentemente ou não tão recentemente, eles abriram empresas que já haviam sido estruturadas e foram estruturadas ao longo de um ano 7, sabe? Eles conquistaram cargos melhores nos seus trabalhos,
Eles, porventura, ganharam mais dinheiro, porque o 8 ele é o número do dinheiro, da prosperidade financeira, tá? Então, ó, é um número de evolução, mas ele traz muita responsabilidade. Então, temos que ficar atentos com isso. E como é que a gente calcula o nosso número? Porque eu vi, inclusive, ela é muito forte nas redes sociais. Né? No Instagram, ela dá dicas. Olha, o ano 7, o ano 8, calcula tal. E isso ajuda a gente, mesmo quem não faz um mapa numerológico, estuda profundamente. A Joana, né, fazendo isso, a gente percebe que alguma coisa ali serve pra gente. Sim. Como é que eu calculo? Bom, existem muitos cálculos, mas o cálculo do ano pessoal, qual ano que eu tô, é simples demais de fazer. Dia de nascimento, dia. Mas mês de nascimento, mais o ano que você fez aniversário pela última vez. Então, quem fez aniversário até o dia 27 de dezembro vai calcular com o ano de 2023. Tá certo? Então, enfim, quem vai fazer aniversário até o dia 31 de dezembro vai ser 2023, tá certo? Fez aniversário ali em janeiro, 24. Certo. Começa a calcular. Então, a data do seu nascimento, dia mais o mês e o mais ano. o ano vigente, ou o ano que você fez aniversário pela última vez. Por quê? Porque quem fez aniversário como você no mês 10, entrou em 2024, não vai entrar no seu ano pessoal ali quando virar o ano, não. Já ainda vai estar no ano pessoal 2023, tá? E algumas pessoas já me perguntaram isso e eu acho legal outra vez trazer aqui, que é o seguinte: Joana, então eu tô um passo atrás, eu tô para trás porque eu ainda tô no ano anterior? Não tem nada a ver. A sua energia vigente é essa, é o seu ano pessoal. Então se aproprie dele que a coisa vai deslanchar, tá? Fez aniversário em 2024, aí você vira de ciclo. Você faz o cálculozinho dia, mais mês, mais ano de 2024. Sempre os números que derem superiores a 10, né? Deu lá 22, o teu resultado final. 2 mais 2. 4. Vai somando até chegar num único número entre 1 e 9. Aí vai ser teu ano pessoal, tá certo? E aí você pode buscar entender qual é a energia daquele ano para se apropriar das tendências dele. Muito, muito interessante. Ajuda muito, né? Muito, né? Já dá um direcionamento aí. Indiscutivelmente. Às vezes as pessoas elas querem abrir uma empresa, mas elas estão num ano que não favorece tanto. Espera um pouquinho. Aí eu mostro para aquela pessoa por que esperar. Ai, Juna, mas eu já estava com tudo planejado, tá aqui na ponta da agulha. Tá, então vamos procurar dentro desse ano um momento compatível. Mas calma. Então, assim, né, a pressa é inimiga da perfeição e da conquista, e da realização. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá, eu vou aproveitar, né, já que a gente tá aqui. O Alinhados começou agora no mês de novembro. E, obviamente, o que é que traz esse número, esse nome? Você fez alguma coisa aí pra gente? Curiosa, gente, curiosa. Olha, alinhados. Ai, gente. Alinhados. Alinhados é um nome que remete a coisas muito positivas, né? Alinhamento. É uma palavra que eu uso demais na leitura de mapa. Vamos buscar o seu alinhamento. Então, a gente tá aqui numa busca por alinhar conversas, né? Propósitos, interesses, enfim. Quando a gente abre o Alinhados, a gente olha para esse nome e a gente enxerga de cara. A gente numerólogo, tá, minha gente? Então, a gente enxerga de cara 8, 11 e 3. Olha que interessante. O 8 é o quê? Poder. Poder que você falou. Conquistas, realizações, tá? Responsabilidade. Então, ele é um número que traz muito forte isso. É o número de alma desse nome. Esse nome, ele tem uma alma de prosperidade muito intensa, tá? 11. O 11, ele é um dos números da numerologia. Joana, não era de 1 a 9? Como é que é um 11? O 11, ele é um número mestre. Tá? Então, a gente não reduz esse número ao 2. 1 mais 1, 2. A gente não reduz. Mas ele carrega características de 2. E o que é o 2? Parceria. Você nunca tá aqui sozinha. Nunca. Você sempre tá aqui com alguém. Verdade. Então, é por meio das parcerias que você cresce. Que o Alinhados cresce. Que um alinhado acontece, né, se manifesta. Então, as parcerias sempre vão trazer muitas coisas positivas. Só que lembrando, né, quando a gente fala de parceria, a gente fala de 2 indivíduos ou mais. Parcerias é isso. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, tá certo? Então, existe uma autonomia mesmo na parceria. E o 3? O 3 é o número da comunicação.
do jornalismo, será? da fala. Eu não sei por que eu estou falando aqui com uma jornalista. Eu não sei. Por que será? Então, é o número da comunicação Que com bacana propriedade, com qualidade, sabe? Do diálogo, da conversa, da inspiração. E também é o número da beleza. Então, o 3, ele traz muito essa atmosfera do belo, de querer que as coisas sejam bonitas, bem feitas. Não gosta de trabalho medíocre. Eu quero fazer trabalhos bons, bacanas. Então, percebo que o Alinhados está alinhado com o mapa dele. Que maravilha. E, gente, é incrível, porque a gente tinha milhares de nomes, né? Sugestões. A gente ainda pensou num nome, começou a criar em cima dele, mas parece que a energia não foi e a gente acabou em Alinhados. Isso. Claro, eu já fiz mudanças de nome, tá certo? Tanto de pessoas, o bebê vai nascer. Eu tô com 2 opções de nome. Qual o melhor? A gente faz essa análise. Também, Joana? Faz. Depois de nascido, a gente não muda nome. Mas antes de nascer, muda sim. A gente pode alinhar com com o mapa dos pais. Agora a pessoa tem que dar opções pra gente. A gente não escolhe nome de criança, não, viu? Por favor. A pessoa dá as opções e a gente vê o que combina mais e a pessoa escolhe ali o que é que faz mais sentido pra ela. Profissionalmente também. Então, assim, mas eu acredito muito no feeling. Tá? São possíveis fazer esses ajustes, mas a gente sente um pouco. Poxa, esse nome faz sentido, combina tanto para ser humano. Meu filho vai nascer, eu sinto que esse nome faz sentido, combina profissionalmente também. Cara, eu gosto desse nome. E aí, quando a gente analisa, bate muito, costuma bater. Quando não bate, a gente faz umas análisezinhas, os estudos e faz os alinhamentos necessários. Que maravilha, fico muito feliz. Me diga uma coisa, quais são os números que vocês não utilizam na numerologia para ler alguém, entender alguém? Números acima de 9, tá? Não existe 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quer dizer, o 11 e o 22 são 2 exceções numerológicas, tá? Então, são os números mestres e a gente trabalha com eles sem reduzir. Tem justificativa para isso, numerológica, tá certo? Mas a gente sempre usa de 1 a 9. Joana, e o 0? Um dia desse me perguntaram, Joana, por que não tem 0? Você nunca fala de 0, porque o 0 não entra na numerologia. É neutro mesmo. Ele é um número nulo. mais neutro. Existem 2 aspectos do mapa em que ele pode aparecer, o 0, tá? Mas é um aspecto de desafio de vida, tá certo? De mudança e transformação muito grande na vida da pessoa e a gente trabalha com bastante cuidado e com bastante atenção porque tem umas nuances, uns detalhes importantes relacionados ao 0, tá? Quando ele aparece, mas ele não é um número que se trabalhe dentro da numerologia de forma abrangente, como a gente trabalha com 1 até o 9. Você me falou que a gente não utiliza CNPJ, que seria para uma empresa, Pronto. e o CPF, que seria um número que é meu, é pessoal. Por que não? Isso. Para questão de análise, para fins de análise, eu só preciso do nome da pessoa de nascimento e da data de nascimento, tá? Esses outros números, um CPF, um CNPJ, eles não têm validade numerológica. Tá? Não tem validade numerológica, são números que são gerados por um sistema específico, então eles não têm validade nesse sentido, tá certo? Então a gente desconsidera. Agora tem pessoas que elas não sabem a data de nascimento, ou tem data, minha data foi errada na minha data de nascimento. Isso é muito comum. Muito comum de acontecer. Então, é a data que você nasceu mesmo. Pergunta Não pro é a que pai, consta na identidade tem. ali. Pergunta pro pai, pergunta pra mãe, pra uma tia, qualquer pessoa. E para as pessoas que não sabem de jeito nenhum, a análise numerológica ela pode vir com alguma falha de leitura, tá? Porque a gente precisa da data exata. Que interessante. Vamos lá. Final de ano, a gente está num sábado, então amanhã é virada de ano para 2024. E muita gente diz assim, Joana, eu vou usar uma cor X, uma cor Y. Eu quero... Eu rompi o ano passado de dourado. Dourado. Eu também. Inxalá. Foi um ano bom. Rendeu grana. Mas assim, o que as cores têm a ver ou não tem a ver? Como é isso aí? Veja, tudo vibra. Tudo tem energia, frequência, vibração. Então, a gente não pode desconsiderar a vibração das cores de jeito nenhum. Existem estudos profundos sobre a energia das cores. Existe a psicologia das cores, a cromoterapia. Então, a gente não pode desconsiderar isso. O que é que a gente faz? Não existe. O que é que não existe? É uma análise profunda sobre numerologia e cor. Mas, diante do estudo das cores, das características das cores, o que é que a gente faz? A gente pega a característica de cada uma delas e conecta com a característica dos números. E associa aos anos pessoais. Então, por exemplo, vamos começar um ano 8 agora, no ano 2024.
Tem pessoas que vão estar entrando no seu ano 8 ou acabaram de entrar no ano 8 e aí querem, Joana, qual é a cor que eu uso no ano 8? Existem 2 cores que nos meus estudos e nas análises de cromoterapia, elas fazem muito sentido para a energia do 8, que é a energia do poder, essa energia da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, e não é o dourado. Não é o dourado. É o preto e o marrom. E, Preto. e os tons terrosos. Ai, Juna, mas preto é um Ninguém número diria. de luta, é um número... Vai estudar um pouquinho sobre a energia do preto. Não tem nada a ver com isso. O preto, ele é o número do mistério, sim. Ele é o número da sedução, mas ele é o número do poder. Ele é o número do crescimento, da ascensão. Então, ele é o número de muita energia ali, uma vibração muito poderosa, tá? Então, tá, tudo bem. Na nossa cultura, as pessoas não vão querer passar de preto. É muito natural, muito difícil que alguém queira passar de preto. Então, o que é que você faz? Usa um acessório. Pega uma pedrinha, tá? Tem umas pedras, tem uma pedra muito legal, não vou lembrar o nome dela agora, que você pode colocar no seu bolso, na sua bolsa, colarzinho com uma pedrinha preta, uma unha, pintar minha unha de preto, então você pode usar acessórios. E a outra cor, o marrom, que o marrom traz muito essa coisa realmente da estabilidade, do equilíbrio, e também uma cor relacionada à prosperidade, ao poder, tá certo? Então, o preto, ele afasta energias negativas. Sim. Não esqueça disso. Então, Verdade. afastando essas energias negativas, a gente traz essa coisa boa pra gente. O marrom também, existe o olho de tigre, que é uma pedra marrom lindíssima. Então, ela traz também essa limpeza energética muito grande, e o marrom traz muito isso pra gente. Então, pode ser tons terrosos também, que combinam com esse ano. E cada ano vai ter sua conexão com as cores. O vermelho é o ano 1. Né? O vermelho remete a quê? Remete ali à conquista, à inovação, à ousadia. O 1, ele é o número da ousadia, sabe? Então, cada ano ali vai ter uma cor que vai combinar com ele. E assim, é bem legal. Claro, minha gente, que quem quiser passa com a cor que gostar. Isso. Vai da crença de cada Vai um, da né? crença Às de vezes você cada coloca na cabeça, um. não, só vou de branco, porque branco é paz, né? E dá certo. Viu agora a história do verde? Sim. A polêmica do famoso Se verde. passar o Natal de verde, vai engravidar Vai no ano. engravidar. Bom, nos estudos de cromoterapia eu não localizei essa particularidade do verde Alguém de soltou que vai isso engravidar. sem ciência aí. Mas algumas pessoas engravidaram ao longo do ano, estavam usando verde no Natal. Coincidentemente, né? Mas foi coincidência, apesar de eu não acreditar muito em coincidência, Aham. mas com relação à cor, é uma coincidência sim. Mas tá. Então, assim, cada um vai escolher a cor que mais... Que mais se identificar, Estiver vibrando ali naquele vibrando. ano. Vale sim. Tem post sobre isso no meu Instagram. Então, Pois assim, vai lá, vale gente. sim, dá uma olhada. Vamos passar o Instagram pra todo mundo? Vamos! @Joana com 2 N's, Oliveira.numeróloga. Então, Joana com 2 N's, Oliveira.numeróloga. A gente vai colocar aqui, tá, gente? Pronto, me segue por lá, que tem sempre muita coisa. Eu interajo muito também nos stories, então abro caixinha de perguntas com constância. Então, bota sua perguntinha lá, tira a tua dúvida sobre numerologia, que é sempre uma delícia. Pra mim, eu amo. Eu tenho 3 no meu mapa, o número da comunicação. Então, eu amo Por isso que ela falar, fala tão bem, né? amo me comunicar, amo trazer informação e conhecimento para todo mundo. Isso me traz muito prazer. Que coisa boa. E que as pessoas tenham a oportunidade, eu acho que a gente deixa nesse final, de se autoconhecer mesmo. Nunca é tarde para a gente identificar aquilo que a gente tem de potencial, aquilo que a gente tem de coisa mais delicada, que a gente sente dificuldade, e pedir ajuda quando a gente não sabe o caminho, não identifica o que é que eu tenho que fazer, ou que caminhos eu devo trilhar para almejar, né, chegar onde eu quero, quer seja um bom relacionamento, um bom trabalho, melhorar a sua relação familiar. Tem muita coisa que pode, né, evoluir aí. Muito. A gente sempre pode evoluir. Sempre. Em tudo na nossa vida. E algumas pessoas chegam para mim com chateação, com raiva do seu próprio nome. Joana, eu não gosto do meu nome. Não suporto o meu nome. Eu não gostei da data que eu nasci. E eu sempre converso com as pessoas e digo o seguinte. Se você teve a chance de chegar nessa vida, né, pelas mãos do Criador, independente da crença que você tenha espiritual, não negue aquilo que você está aqui, o presente de estar aqui, o nome que você recebeu, a data que foi escolhida para você chegar aqui, o corpo que lhe foi dado para que você estivesse aqui vivendo essa experiência. Então não negue isso, tá? Venha entender
O que é que tem de mais forte, de mais potente dentro de você? Porque não tenha dúvida, por pior que a sua vida esteja, por pior que você esteja hoje se sentindo, sofrendo, por maiores que sejam os desafios que você tem na sua vida, existe luz dentro de você. Só falta que você encontre essa luz. Então não se apegue às suas sombras. Procure a sua luz, que você com certeza vai encontrar e você vai se surpreender muito com a força e com a potência que você tem. Então a mensagem que eu deixo sempre para todo mundo: busque, tá sofrendo, tá sentindo dor, tá com dúvida, tá com questionamento, procura ajuda. É divino procurar ajuda, é a gente saber que existem pessoas que podem nos ajudar, nos oferecer palavra, nos oferecer conhecimento e que podem nos levar para um lugar diferente do que a gente está hoje. Então, não deixem de procurar. É algo assim que vale a pena e vocês não vão se arrepender. E não vão se arrepender mesmo, viu? Deixa eu te agradecer por essa parceria linda, né? É sempre importante fazer com que os nossos convidados tenham essa possibilidade. Às vezes que nem ouviu falar em numerologia. Exatamente. Mas quando, né, tem esse contato, esse primeiro start ali, diz, nossa, preciso. Porque ela conseguiu, em poucas palavras, ler, né, quem eu sou, um pouco de mim. Isso é muito bacana. Obrigada. E que 2024 traga pessoas incríveis aqui e você continue brilhando junto com a gente, Amém, viu? amém. Se Deus quiser, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi, assim, maravilhoso, incrível. Uma delícia. E olha, gente, eu tô aqui, ó, inclusive, né, pra sortear pra você. Você lembra que a gente falou a semana passada, né? A gente tá aqui, ó, com o kit da Vizela, lá da Danilo Bijuterias. As meninas prepararam especialmente pra você que está aí, ó, seguindo a nossa página, comenta muito aí nessa participação da Joana, que a gente vai estar sorteando nessa semana lá no Instagram, alinhados.podcast. Quem mais interagir, quem mais comentar, é um kit bacana da Vizela para você, viu? Recheado de coisas boas. E olha, que 2024 traga essa energia linda, né, de coisas boas. E que os desafios que vierem, a gente esteja pronto para enfrentá-los. Essa é a nossa realidade, a nossa vida, e a gente tem sempre que aprender e evoluir. 2024 vai ser lindo e eu conto com você. Um ano lindo, fica com Deus e, como sempre digo, paz e bem. Tudo de bom para você.